baseado em fatos reais, os 12 príncipes de Jacó. Reuven, Shimeon, Levi, Yehudá, Dan, Naftali, Gad, Zivulun, Issachar, Asher, Yosef, Binyamin, as 12 tribos de Israel. Asher, Bereshit 30, 12, 13. E Zilpá, criada de Leá, deu a Jacó um segundo filho. E Leá disse: por causa de minha boa sorte, pois as mulheres me declararam afortunada. Então ela o chamou de Asher. Os filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel, são 12 ramificações que descendem de uma única alma com características singulares, das quais descende todo o povo judeu. Estes ramos correspondem às 12 Mazalot, signos, aos 12 meses do ano do calendário hebreu, 12 das 22 letras do alfabeto hebraico, e aos 12 atributos da alma, tais como visão, ira, fala e pensamento. Um só destino forjado pelos 12 príncipes de Israel, os filhos de Jacó Avino, a origem de uma nação. Nestes homens, continha uma força primordial extraordinária, que seria passada pelas gerações a seus descendentes. Nós, o povo de Israel, quando habitaram na terra de Canaã, os reis da terra os temiam e procuraram acordos de paz após serem travadas sangrentas batalhas, onde os filhos de Jacó demonstraram grande força e poderes espetaculares. Asher exercia poderes de cura, além de conseguir dominar a vegetação. O 8º filho de Jacó Avino, o príncipe Asher, traz a essência do mês de Shvat, o 11º mês do calendário judaico. O 15º dia de Shvat é o Ano Novo das Árvores, segundo a escola de Hillel. O Ano Novo das Árvores é o dia a partir do qual o Ano Novo é calculado para o fruto das árvores com respeito às mitzvot de Maaseh, dízimos. Fruto que brota após esta data não pode ser apanhado como um dízimo sobre os frutos que nasceram antes. E Orlá, fruto com menos de 3 anos de idade, que é proibido. É celebrado pela partilha de frutos, especialmente as 7 espécies pelas quais a terra de Israel é enaltecida. O 15º dia do 11º mês alude ao segredo do inefável nome de Deus, Havaiá, cujas primeiras 2 letras, Yud e Rei, que representam um nível oculto mais elevado de unificação, totalizam 15, e cujas últimas 2 letras, Vav e Rei, que representam um nível inferior revelado de unificação, totalizam 11. O segredo total do nome Havaiá, o tetragrama, é o segredo da árvore da vida, a árvore do mês de Shvat. O nome Asher significa prazer e felicidade. Nosso patriarca Yaakov abençoou seu filho Asher. De Asher vem o delicioso, o gordo, o pão, e ele fornecerá as iguarias do rei. Daí fica evidente que Asher representa o sentido do paladar e comer. A árvore especial que Asher personifica é a oliveira, que fornece o excelente azeite com o qual a porção de Asher na terra de Israel foi abençoada. Das 7 espécies da terra de Israel, a azeitona é a 6ª, e na Kabbalah corresponde a Sefirá de Yesod. O tzadik, alicerce do mundo. O azeite de oliva representa a semente potente do tzadik, de conduzir e suster as gerações abençoadas de almas israelitas. O sentido retificado de comer é o sentido especial do tzadik, como está escrito: o tzadik come para satisfazer sua alma. O versículo continua:
mas o estômago do perverso está sempre carente. O tzadik, orientado para a alma, sente-se satisfeito e feliz com pouco. O rachá perverso, que é orientado para o corpo, nunca está satisfeito. Ao comer da árvore da vida, o tzadik extrai grande prazer. Vida na Torá significa prazer. Das centelhas divinas de luz e força de vida presentes no alimento que ingere. Em seu estado de consciência retificado, ele está continuamente cônscio de que não só a dimensão física de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. A ocasião de maior prazer na partilha do alimento está no Shabat. A palavra para satisfazer sua alma é cognata à palavra para 7, aludindo ao 7º dia de Shabat. Um verdadeiro tzadik vive o prazer do Shabat durante toda a semana. No Zohar, o tzadik é denominado Shabat. A própria palavra Shabbat transforma-se em Shabat, pois as letras Tet e Tav, ambas letras da língua, são foneticamente intercambiáveis. O vento é o elemento conectado ao nosso intelecto e à nossa capacidade de comunicação. É aqui que buscamos sabedoria, conhecimento, compreensão e informações para desenvolver perspectivas e direção para nossas vidas. Não é movido pelo prazer e pela emoção, mas pela lógica e sensibilidade. Os sentimentos são substituídos por ideias, intuição e criatividade. Neste nível, os relacionamentos humanos giram em torno de visões compartilhadas e crenças comuns. E é aqui que nossos sentimentos e pensamentos se concretizam, a ponto de podermos processar, articular e comunicar. Assim como pode haver vento rápido ou calmo, aqui também existem subníveis onde os pensamentos podem ser dispersos, selvagens, distrativos, ou podem ser calmos e felizes. Quando os ventos estão fortes, tendemos a falar bastante, mas quando os ventos estão calmos, sentimos menos necessidade de falar, ou sentimos a necessidade de dizer apenas o que é necessário. O signo de Aquário, água do ar, interioriza o ar, e na árvore sefirótica está relacionado a Rodo. Aquário interioriza, estabiliza a razão de modo a perceber a ideia que subjaz no fundo das coisas. É um contemplador dos mecanismos do universo, do abstrato, de modo que os traduz em termos concretos. Daí vem a ideia de inventores, descobridores e inovadores. Na ordem natural, analogicamente, refere-se às nuvens, os condutores fixos de água, a fase em que as sementes do pensamento transportadas pelo ar são aspiradas pelos pulmões e incorporadas ao corpo físico. Estabiliza a mente, traduz o abstrato em termos concretos, descobridores e inventores. Palavras de Asher e de todas as palavras que ele falou aos seus filhos no ano 125 de sua vida. Naquela ocasião, ele ainda desfrutava de boa saúde e falou a todos eles: Ouçam, meus filhos, Asher, vosso pai, pois vos declararei todas as coisas que são corretas aos olhos de Hashem. Deus tem proposto 2 caminhos aos filhos dos homens, bem como 2 inclinações, para que escolham entre 2 tipos de atitudes, ações ou omissões. Porquanto existe um dualismo de coisas, de modo que uma se opõe à outra, e existem 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. E para estes existem 2 inclinações, entre as quais o homem deve decidir. Portanto, se a alma toma prazer naquilo que é bom, todas as suas ações hão de ser justas, e ainda que cometa algum erro, logo se arrependerá. Porque se a sua mente pende para o que é reto e se desfaz da malícia, ele imediatamente vence o mal e subjuga o pecado. Mas, se no seu interior só existe a maldade, todos os seus feitos serão impuros, e ele se desviará de tudo quanto é bom, e o mal estará de contínuo à sua porta. E ainda que pratique um ato bom, ele imediatamente o perverterá em maldade.
e todas as vezes que começar a fazer um ato nobre, acabará se desviando para longe da lei de Deus. Aquele que com palavras consegue ajudar o bem em favor do mal, está sendo omisso e se conduz para a ruína. Há homens que não mostram piedade em si e por sua vez estão agindo mal, pois essas coisas possuem dois aspectos, embora ambos sejam ruins. Mas também existem aqueles homens que amam praticar o mal, pois habitam com o mal. Há casos em que eles até conseguem se comportar como pessoas aparentemente boas, mas logo revelarão a sua verdadeira natureza. Outros, há que roubam, obram injustamente, falam calúnias, fazem fraudes e ainda assim se compadecem do pobre. E eis que isso também é de duplo sentido e tem procedência maligna. Porque aquele que pratica fraude contra seu próximo está provocando a Hashem e blasfemando contra o Altíssimo. Mas vejam só, ele ainda consegue fazer o bem aos necessitados. Mas Hashem, que lhe dá a lei e o mandamento, ele despreza e o reputa por nada. Ele profana a alma, mas faz bem ao corpo. Ele se apieda de alguns e mata muitos. Isso também é de duplo sentido, mas apenas o mal é que sobressai. Igualmente existe aquele homem que comete adultérios e pratica toda sorte de fornicação. E mesmo assim ele consegue angustiar sua alma com muitos jejuns. E quando vier a se alimentar, será para fazer o mal em seguida. E com a força de sua saúde, ele vai prejudicar o próximo. E apesar de toda a sua inclinação para o mal, ele consegue cumprir alguns mandamentos. Nisto também existe duplo sentido. Mas apenas o mal fica em evidência. Tal homem é semelhante ao porco, porque são meio limpos, mas diante de Hashem são completamente imundos. Pois assim Deus tem declarado em suas tábuas celestes. Quanto a vocês, meus filhos, não hajam desta forma, tratando com ambiguidades como fazem os ímpios, indo da bondade à maldade num piscar de olhos. Antes, fixem apenas na bondade, porque na bondade está o repouso divino, ao qual os homens tanto almejam. Fujam das transgressões, praticando o que é reto, de acordo com a suprema vontade de Deus, porque aqueles que são de pensamento duplo não servem a Hashem, mas a sua própria vontade. Não podemos servir a dois senhores. O homem íntegro tem apenas uma face. Embora aqueles que são de duplo caráter possam imaginar que sejam justos perante Deus, porque matar um homem perverso, por exemplo, pode ser como praticar dois atos, sendo um mau e outro bom, ainda que no fundo lhe pareça totalmente bom, pois destruir um ímpio só é prática justa se seguir o julgamento divino e não o julgamento humano, porque diferente da realidade humana e física, Hashem é um, onde não existe divisão, erro ou ambiguidade. Há quem deseja jamais ter de compartilhar um único dia com aqueles que entregam as orgias, a fim de não profanarem a boca nem corromperem a alma, mesmo que isso aparentemente demonstre ter sentido. O que sobressai é o que é bom, pois estes homens são como veados aos olhos de um camponês, pois na sua condição selvagem eles parecem imundos, embora sejam completamente limpos, já que andam com entusiasmos para com Deus e ainda se abstêm daquilo que Hashem condena nos seus mandamentos, distinguindo o mal do bem. Notem, meus filhos, quão ambíguas são todas as coisas, pois uma combate contra a outra e uma da outra se esconde. A morte sucede à vida e a desonra vem depois da glória. A noite sucede ao dia e a escuridão persegue a luz. E tudo acontece perante os nossos olhos. As coisas boas são para a vida, enquanto as más são para a morte. Por esta razão é que a vida deve triunfar na morte. Não se pode dizer que a verdade é mentira, nem que o certo é errado, pois toda a verdade é luz, assim como todas as coisas permanecem nuas perante os olhos de Hashem. Mas eu experimentei todas essas coisas em minha vida, sem me desviar da lei de Deus. Busquei obedecer os mandamentos do Altíssimo e o servi com todas as minhas forças, e com uma só face me apliquei
ao que é puramente bom. Portanto, vocês devem estar atentos a todos os mandamentos de Hashem e os seguir, sem ambiguidades. Porque os que usam de engano são culpados duplamente, pois fazem o que é mal e têm prazer naquilo que praticam. A lei de Deus deveis guardar, e não dareis ouvidos à má inclinação para praticarem a ambiguidade. Para as coisas realmente boas deveis atentar, a fim de que cumprais os preceitos de Hashem. Concentrai-vos nisso, e nisso descanseis, porque no fim todas as justiças ou injustiças dos homens hão de ser manifestas, quando, enfim, todos comparecerão perante o tribunal celeste de Hashem, e lá estarão os acusadores. Porque, quando uma alma morre, ela é atormentada pelos seus espíritos malignos originados das transgressões que praticou. Mas, se o trabalho dessa alma for para as obras do bem, a presença divina o toma e com ela permanece em alegria eterna. Não vos torneis como habitantes de Sidom, os quais pecaram contra Deus e pereceram. E eu sei que errareis e havereis de ser entregues nas mãos de vossos inimigos, de modo que vossa terra se tornará em uma desolação, e os santos lugares serão destruídos, e vós sereis espalhados pelos 4 cantos da terra, e nesta dispersão sereis reduzidos a nada e convertidos em água que na terra se esvai. Até que o Altíssimo venha visitar a terra, antes que esmague a cabeça do Leviatã nas águas. Ele salvará Israel e aos que restarem das nações. Hashem falará com vocês na pessoa de um homem. Portanto, transmitam estas coisas aos vossos filhos, para que não sejam desobedientes a Hashem. Mas eu sei que vocês serão desobedientes e deliberadamente praticareis atos de impiedade, não atentando para a lei de Deus, e seguireis aos preceitos humanos, os quais corrompem pela injustiça. Por isso, sereis espalhados, e por muito tempo não conhecereis a vossa terra e a vossa língua. Mas Hashem, por sua misericórdia, outra vez vos ajuntará em Israel, e isso será por amor a Abraham, Isaac e Jacó. Quero ser sepultado em Hebron. Então adormeceu e morreu, e os seus filhos fizeram exatamente como ele ordenou, pois o levaram para Hebron e o sepultaram com seus pais. As 12 tribos de Israel.